Fala pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, hoje é dia 27 especificamente, e hoje começa ah, uma jornada dos vídeos toda semana aqui no canal da Borelli Academy. Inicialmente eu vou fazer todas as terças e quintas, porque às quartas, pelo menos uma vez na semana, a gente faz uma palestra ao vivo. Então, como esses vídeos são gravados, com temáticas meio preparadas e até uma apresentação, então, toda semana vai ter vídeo, mas a princípio vai ser toda terça e quinta, ok? Então, o que eu quero combinar com você? A gente está sempre ajustando temáticas voltadas principalmente para os pequenos negócios, porque é o nosso público-alvo. Então, quem é um pequeno negócio? MEI, ME, EPP, profissional liberal, prestador de serviço, que fatura abaixo de 5 milhões de reais. Então, esses conteúdos têm a ver com um despertar aí para vocês. São assuntos que nós vivemos aqui também na empresa e eu quero deixar claro para você o seguinte, vai ser exatamente desse jeito, ó. Assunto, direto, na lata, porque a gente vive esses assuntos no dia a dia. Então, não são assuntos trabalhados para você pensar no futuro, mas sim tipo, olha para o seu momento presente, veja possibilidades e toma uma decisão para você agir, tá bom? Então, o que a gente quer compartilhar são insights e possibilidades que provavelmente pode te ajudar, pelo menos para tomar uma decisão de fazer o que precisa ser feito, tá? Então, hoje a gente está iniciando, e se você tiver sugestões de temáticas, de repente você está aí com um desafio no seu negócio e quer que a gente explore esse assunto, manda para a gente, coloca aqui no comentário que a gente vai fazendo a anotação, tá bom? Então vamos começar. O assunto do vídeo de hoje são os 3 grandes desafios de pequenos negócios. E eu listei 3 e eu quero explorar exatamente isso agora aqui com você. Eu vou diminuir um pouquinho minha imagem, porque eu quero que você foque exatamente na apresentação, tá? Então, assim, no seu dia a dia, você está aí na sua rotina, na sua operação, e muitas coisas acontecem. Quem é pequeno tem 3 grandes desafios. O primeiro é sobrevivência. Então, até que os números batam, né? Até que as coisas estejam rodando, leva um tempo. Então, o que você precisa ter em mente? Que cada ano, presta bem atenção no que eu vou falar, cada ano é como se fosse um campeonato. Então, será que o meu negócio está dando certo? Depende do ano que você está. E com base no que é feito dentro do ano que você está, a melhoria de um ano para outro vai fazendo você ter um pouco mais de destreza no seu mercado. Por isso que é importante medir o ano que você está, para que você vai avançando com mais coerência. De qualquer maneira, o nível da sobrevivência ela pode acontecer com empresas de 10, 20, 30 anos, porque nenhum ano é igual ao outro. Tem ano que é melhor, tem ano que é mais desafiante, porque empreender, gente, é um processo dinâmico, né? É um organismo vivo e sofre interferência de situações externas e principalmente internas. Só que se você faz, no meu ponto de vista, se você sana, se você gerencia todos os pontos internos, ou seja, o que está no seu poder, você aumenta o seu potencial, inclusive, de lidar com as questões externas. E tem coisa que não tem o que fazer. Dependendo da situação externa, como uma situação econômica, né, mundial, alguns negócios vão sucumbir e outros vão florescer. Quanto por cento está na sua mão? Quanto por cento internamente você consegue olhar? Pasme, 67%. Então, é um número muito grande. Por isso que antes de desistir do seu negócio e, putz, tá desafiante, 67% ainda estão nas suas mãos, tá? Mas vamos enxergar aqui de uma forma, pelo menos o ponto de partida, né? Business é metade exata e metade humanas. Então, todos os problemas dos negócios, se você resolve a parte das exatas, é a humana que vai florescer. Por quê? Tudo que é exatas, como matemática, a própria gestão, processo, a organização, ou seja, a parte que é possível ser resolvido e medido, só vai mostrar a parte humana que precisa ser resolvida. Então, por isso que é importante, no caso, né, praticar a gestão empresarial
porque você vai ver toda a parte exatas para você desenvolver a parte humanas. Então, muitas vezes você está com um gap aí no seu negócio, sim, mas tem que resolver primeiro a parte de exatas e depois você consegue resolver na parte de humanas, tá? É simples? Não, é bem complexo. Mas você entender na ordem dos fatores ajuda muito. Então, vamos imaginar o plano aqui, porque o título do vídeo são os 3 grandes desafios dos pequenos. O primeiro desafio é esse nível de sobrevivência. O pequeno negócio ele precisa sobreviver. E este sobreviver significa que você tem que pagar boleto, pagar conta. No dia a dia, sua empresa tem custos fixos, ou seja, chorando ou sorrindo, todo mês você tem contas a pagar. O que é importante você ter em mente? Quanto de contas a pagar você tem todos os meses? Então, esse é um primeiro ponto. Entender quais são seus custos fixos, que é o custo para sua empresa estar viva, né, andando. E monitorar os custos variáveis. Dentro de um ano, gente, quando você tem todos os meses um pagamento de algo, é um custo fixo. Mas quando você tem, por exemplo, 6 meses de um pagamento ou até 10 meses de um pagamento, ele tem uma variação no tempo, mas vai acabar. Tem que ser sempre menos de um ano. Então, existem custos pontuais, custos semestrais, custos trimestrais, por 2 meses. Então, é importante você olhar para isso. Por quê? Quando você tem clareza do seu custo fixo, presta atenção. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que aqui na minha empresa, o meu custo fixo, ou seja, para minha empresa funcionar chorando ou sorrindo, eu preciso ter 1.500 todos os meses. Então, conforme eu tenho faturamento de 1.500 e eu tenho um custo fixo de 1.500, vai entrar e vai sair, ficou no 0 a 0. Só que não está negativo. Então, mesmo se entrar exatamente quanto de dinheiro eu preciso só para pagar a conta, eu atingi o que é chamado ponto de equilíbrio. Por isso que enxergar o número do fixo é importante para você saber qual é o número que depois daquele número você começa a ter lucro. Pode variar, aí que entra a questão da variação. Uma vez que você tem clareza do custo fixo, provavelmente você tem alguns gastos variáveis que precisam ser monitorados até para ver que, tipo, olha, eu tinha um custo fixo de 1.500, só que esse mês eu tenho que pagar R$ 2.000. Ué, mas você recebeu 1.500, logo ficou 500, negativo. Então, enquanto você não domina essa fase, você não sabe qual é o número que faz você começar a ser lucrativo. Então, este nível aqui, esse nível da sobrevivência, ele pode ser sanado primeiro eu tendo consciência dos meus números. Porque a consciência, gente, é o primeiro passo para a mudança. Ah, eu tenho consciência aqui. Legal, legal. Agora a ação para fazer o quê? Ah, preciso aumentar o faturamento. Aí, aumento de faturamento é marketing. Então, perceba que primeiro você entende uma parte para daí você focar em outra, tá? Mas, a partir do momento que você começa a enxergar seu ponto de equilíbrio, então, mais uma vez o exemplo. Então, vamos imaginar que seu ponto de equilíbrio é em 1.500 e entrou R$ 2.000. Então, você paga 1.500 e fica em caixa 500. É aonde você começa a ter os sinais do lucro. É depois do ponto de equilíbrio. E a partir disso, você começa a viver. Por quê? Porque a fase da sobrevivência, ela sempre vai existir. Você precisa dessa verba para pagar o seu custo fixo, ou seja, para eu sobreviver com o meu negócio, eu tenho que ter um X. E acima disso, você começa a ter lucro. É com o lucro que você começa a avançar no mercado ou, muitas vezes, resolver problemas antigos. Inclusive, não se resolve dívida com dinheiro da sobrevivência. Primeiro você tem que lucrar para daí depois você começar a sanar. E a partir disso que você começa a avançar para o investir. Então perceba que para você sair da sobrevivência para a vivência, muitas vezes é só questão de consciência dos pontos certos para você ter um plano de ação para começar a agir. Muito comum as pessoas quererem fazer sem antes entender. Então precisa ter uma visão, às vezes, sucinta, mais macro,
para você falar, olha, agora, tá, eu vou começar a atuar. Então, só de você ter essa imagem, eu creio que se você já for desenrolado ou desenrolada, você consegue resolver sua vida. Mas como que você pode praticar esse plano? Então, a primeira fase precisa de habilidade com a gestão financeira básica. Presta bem atenção. Gestão financeira básica. Porque se você não sabe registrar quanto entra, quanto sai, os variáveis e a ordem desses fatores, é onde, gente, muita gente dança aqui. Por que dança? Porque precisa de habilidade. Habilidade é isso aqui, ó, é mão, é tato. Você precisa aprender para executar, para depois medir. E eu vou explicar daqui a pouco como que a gente pode te ajudar nisso, porque assim, o como realmente você precisa de uma instrução, né? E a instrução requer método. Mas por que muita gente pipoca na questão da gestão financeira básica? Porque não tem habilidade, ou seja, não teve a instrução para a gestão financeira básica, porque a gestão financeira ela tem níveis, né? Depois que você tem, vamos dizer assim, a conquista dessa habilidade, aí sim você pode medir. E este medir com tecnologia, que é o caso que a gente fornece, aí já requer realmente se utilize tecnologia, pelo menos nos negócios, né? Porque são muitos dados, e aí senão você se perde. Então é importante você já ter habilidade para depois você utilizar. E isso às vezes acontece vice-versa. A gente tem cliente que adquire, por exemplo, a nossa tecnologia e depois vem com a gente para desenvolver essa habilidade. Só que acima disso tem a inteligência financeira. Por quê? Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: existe sim uma inteligência financeira que precisa ser desenvolvida, porque tem gente que não sabe ter dinheiro em caixa. Tem gente que não sabe ver dinheiro em caixa. Se não consegue ver isso, você não vai conseguir fazer um investimento, porque você não tem inteligência financeira. E essa inteligência financeira é desenvolvida aí com diversos outros profissionais muito mais gabaritados. Eu costumo dizer para os clientes que eu te trago até aqui nesse assunto, porque você tem que subir a régua, inclusive de profissionais, tá? Continuando aqui. E como que a gente pode ajudar você que está aí? Primeiro, eu gostaria que você entendesse, de uma forma bem simples, que isso aqui é um grande desafio, tá? Mas é um desafio que pode ser superado, primeiro, com consciência que eu estou te dando aqui, segundo, com habilidade e depois com ferramenta, tá? E como que a gente pode te ajudar neste assunto específico? Hoje, a Borelli Academy e eu que sou a mentora nesse assunto, eu aplico a gestão financeira básica de duas formas. Uma mentoria individual, porque muitas vezes a pessoa quer que eu veja o cenário dela especificamente, ou workshop em grupo. De qualquer maneira, se você, por exemplo, quiser saber sobre valores e como funciona a mentoria, em algum lugar deste canal que você está vendo tem o nosso contato, tá? E aí você pode entrar em contato com a gente e eu passo para você. Só que o workshop em turma aberta, ele acontece eventualmente em alguns meses do ano. Então, neste link, se você tiver principalmente no YouTube, tem um link que leva você para um grupo de eventos onde a gente sempre divulga. Se você tiver no Instagram, se você for no link da bio, lá vai ter também, a gente sempre divulga ali. De qualquer maneira, a gente está sempre divulgando os nossos eventos, tá? Exceto quando é vídeo fixo, gente, que vai ficar por muito tempo gravado, então eu evito falar de datas, tá? Mas sempre tem um link para levar você para o lugar que a gente precisa que você vá, porque lá a gente estende a comunicação. E eu desenvolvi um método que chama abastança. Por quê? Eu estava sentindo falta de uma gestão financeira básica para os clientes. A gestão financeira ela é muito ampla e tem profissionais maravilhosos. E eu falo que assim, olha, eu não tenho competição com os profissionais que são especialistas em finanças, mas muitas vezes eu tive que orientar o meu cliente com coisas básicas para que ele utilize no sistema. Então ele precisa desenvolver aquela habilidade para ele desenvolver isso no sistema, só que existe um mundo muito maior do que esse que eu estou propondo. Então eu fui percebendo que a habilidade básica estava escapando. Por isso que hoje a gente oferta, justamente para que o cliente ele aumente o potencial aquisitivo dele, para que ele possa investir amanhã ou depois até em outros profissionais.
Então, por isso que a gente fornece, né, essa habilidade que é a abastança, que daí ela é feita ou através de mentoria individual ou em grupo. E a gente tem o nosso software, e o software ele serve para quem já tem um negócio, que tem pelo menos aí menos de 7 anos. Ah, eu vou começar a empreender. Serve para mim? Serve. Você tendo a sua solução clara, serve. Porque você tem que ter a solução formada, mesmo que depois você vai lapidando. Então a gente tem um sistema de gestão que todos esses dados, inclusive a gestão financeira, tem nele, de uma forma sucinta. Só que tecnologia não substitui habilidade, tá? Então a gente tem vários clientes que utilizam, só que a tecnologia é um meio para que a gente possa medir algo. Então, a habilidade da gestão financeira básica, ela tem que ser desenvolvida independente de tecnologia. E ela pode ser feita no papel, ela pode ser feita num caderno. Se você tiver habilidade, existem meios que você pode fazer. E esse é o primeiro passo. Então, se você é uma pessoa que está com desafio aí no seu pequeno negócio, entenda que desafio todo mundo vai ter, a gente sempre vai ter. A questão é, por onde que eu começo a, a, a ir para a prosperidade? E a prosperidade você já está. Porque quando você está empreendendo, você está trabalhando para a sua esperança. Então você está trabalhando a sua expansão. Só que você tem que vencer 3 níveis macros em relação ao dinheiro. Primeiro, entender que o nível da sobrevivência você sempre vai ter. Você precisa de X para sobreviver. Entender isso é habilidade, tá? Mas é importante você ter consciência disso. Porque na hora que você começar a ter lucro, você vai precisar ter sabedoria. E aí, se você não tiver esse passo entre a sobrevivência e o viver, é onde muita gente coloca aí os pés pelas mãos, troca os pés pelas mãos. Então, antes que você vá para a abastança, essa linha entre a sobrevivência e a vivência, ela precisa ser vivida com sabedoria. E aí você precisa de uma instrução. Então, sim, são desafios, mas que podem ser superados. Comece entendendo a sobrevivência, aumente seu faturamento, comece a ver dinheiro em caixa e aí você começa a subir de nível. Quer fazer isso com ajuda? Já sabe onde nós estamos. Então, até hoje é terça, até quinta-feira. E você que está vendo esse vídeo, curte, compartilha com alguém que precisa desse conteúdo. Eu espero ter feito sentido este momento, esse conteúdo na sua vida. Escreva no comentários que assunto você gostaria de saber, porque a gente tem trocentos. Nossa, o YouTube ficou pequeno para tanto conteúdo que a gente tem. Mas você pode escrever aí que pode te ajudar muito, tá bom? Então, vai nos ajudar muito também. Então, você coloca a demanda e a gente faz o vídeo. Até a próxima. Beijinho, beijinho.